Gravando. Então tá, pessoal, hoje a gente vai falar sobre doenças ocupacionais, né? Doença ocupacional é uma perturbação, né, do trabalho ou é uma consequência, né, de situações, né, de risco ao longo de um tempo, de um prazo dentro do trabalho. Vocês já tiveram contato com pessoas que teve doenças ou que adquiriram doenças no trabalho de vocês ou na família de vocês? Eu adquiri dor nas costas no meu trabalho, que eu era costureira, trabalhava muito tempo sentada numa posição só, fazendo força, e aí consegui uma dor nas costas crônica, que não sara nunca. Ah, olha só. Isso sim é uma doença ocupacional, né? Oi. Você está me ouvindo? Oi, tô sim. Eu também tive o mesmo problema de coluna, também na costura, tem problema na coluna também. Também teve uma dor na coluna também, tipo uma hernia de disco, um bico de papagaio, né? Doenças ocupacionais vêm de ocupação, né? Aquilo que é a atividade da pessoa, é uma forma, né? O que é ocupação, né? É uma função, uma atividade que a pessoa exerce no trabalho, né? E é também chamada de doença do trabalho, né? Doença por ocupação, doença é, da função também, né? Então, também pode ser o acidente da função, né? Então, algumas pessoas falam assim, e que é relacionado a um período de tempo que você adquire. Não é uma diferente do acidente, que vocês já tiveram aula sobre o acidente de trabalho, que o acidente ele é uma situação ali de ato inseguro. Naquele momento você acontece o acidente, que é uma fatalidade, né, pelo um ato inseguro. Você age, né, e naquele momento acontece o acidente. O acidente é imprevisível. E a doença não. A doença ela pode ser adquirida por um tempo, desde um tempo pequeno até um tempo maior, dependendo da doença, e você adquire ela pelo pela função que você está adquirindo e fazendo. E é infelizmente algo muito comum nas empresas, nos lugares onde a gente trabalha, pelo fato da falta, né, de instrução, a falta de, inclusive, até mesmo de avaliar, né, as condições de trabalho, né, e melhorando, né, melhorar essa condição de trabalho a nível de não ter doenças, né, ou diminuir as doenças no trabalho, né. O adoecimento dos trabalhadores, né, e a sua relação com o trabalho. Os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento e morte da população em geral, em função da idade, de gênero, grupo social ou inserção em um grupo específico de risco. Além disso, os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, por consequência da profissão que exercem ou exerceram, pelas condições adversas de seu trabalho ou foi realizado. O perfil de adoecimento e morte dos trabalhadores resultará da separação desses fatores, que podem ser sintetizados em 4 grupos de causas, né? Existem 4 grupos que podem causar o adoecimento ou a morte em alguns casos. Doenças comuns, que aparentemente sem qualquer relação com o trabalho, pode acontecer. Doenças comuns crônico-degenerativas, infectuosas, neoplásticas, traumáticas e etc., eventualmente modificada no aumento da frequência ou de sua ocorrência ou na
precocidades de seu surgimento em trabalhadores sob determinada condição de trabalho, como também a hipertensão arterial em motoristas de ônibus urbanos nas cidades, simplifica essa possibilidade, quer dizer, com a questão do estresse, né, do serviço, os motoristas muitas das vezes conseguem adquirir hipertensão, né, hipertensão por conta do estresse, por conta do tempo que eles têm que correr, né, correr e não poder ter prazo para comer, para parar para fazer um xixi e usar o banheiro, por exemplo. Isso é uma causa, inclusive, entre motoristas, muito sérias, esses motoristas intercidades, por exemplo, que eles não paravam para fazer xixi, né, e também, consequentemente, não paravam para beber água, né, e aí isso dava muito problema de rins também, por conta, né, dessa situação de você, da condição mesmo de trabalho, que aí o que acontece? As empresas têm que tomar previdências, né, precauções de parar, né, o tempo para parar, para tomar água, para fazer xixi, para usar o banheiro, o tempo para almoçar, né, que é aquele tempo de almoço tem que ser determinado, né. Então isso aí é importante para não ter, né, não surgir mais problemas por conta da atividade. E doenças comuns também que tem o aspecto de sua etiologia amparado ou tomado mais complexo pelo trabalho. O asma, por exemplo, a bronquite, a dermatite de contato alérgico, a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, doenças musculoesqueléticas e alguns transtornos mentais especificam nessa possibilidade, na qual, em decorrência do trabalho, forma-se efeito aditivo ou multiplica-se o efeito sinérgico, as condições provocadas ou desencadeadas, né, neste quadro nosológicos. Quer dizer que doenças, né, podem ocasionar outras doenças. Por exemplo, o ruído, né, ele pode provocar tanto perda auditiva, tanto também estresse, falta de sono, falta de atenção, entendeu? Transtornos mentais, certo? E um efeito multiplica também para outros também. E às vezes a audição, né, por exemplo, o ruído, né, que é uma doença, é um risco, né, ocupacional muito frequente, pode ser que não dê problema auditivo, mas provoca, por exemplo, uma falta de sono, né, muito grande, né, estresse, né? Então é uma coisa que pode estar indiretamente ligada ao trabalho e que a doença, né, pode ser relacionada àquilo, mas não diretamente, né? Que é o ruído, e ele vai provocar o quê? Surdez, né? Mas pode provocar outros tipos de doenças que estão relacionados com a saúde mental também. Agravos da saúde específicos, tipificados pelos acidentes de trabalho e pelas doenças profissionais. A silicose, por exemplo, e a asbestose exemplificam esse grupo, né, de agravos específicos. Então, quando você tem uma doença, que é a silicose e a asbestose, por exemplo, são doenças realmente está relacionado com produtos químicos inalados, né, de substâncias de fato que estão silicose, que está, né, que é a sílica, né, de um composto químico encontrado
como mineral, né, nas mineradoras, e a asbestose também. Então você acaba adquirindo isso, né, especificamente aquele tipo de profissional que está ligado ali a extração de minério, né, ou também na área, né, que tem, né, esses compostos químicos que dão essa doença, certo? Então os grupos 2, 3 e 4 constituem a família das doenças relacionadas ao trabalho, né, que é a DRT, doenças, D de doenças relacionadas, R de relacionadas e trabalho, T de trabalho, né? O que é doença, né? Porque muitas das vezes a gente adoece, né? E a gente não tem nada relacionado ao trabalho, né? Então, o que acontece é que a doença, né, é uma condição física ou mental adversa originada de piorada, né, por uma atividade de trabalho ou uma situação relacionada ao trabalho, né? OSH 18.001/2007. Quer dizer, a doença é uma perturbação que está relacionada, doença do trabalho está relacionada ao trabalho. E saúde com doença. As condições de saúde ou doença são as expressões do sucesso ou falhas experimentadas pelo organismo ou seus esforços para responder adaptativamente, né, aos desafios ambientais. Dubos, 1965. Então, quer dizer, as condições com relação à sua saúde é a sua situação boa, né? E doença é quando você não está bem. Essa é a questão aí da sua situação, né? Com relação à questão laboral, onde você trabalha, onde você vive. E a legislação brasileira, né? O que a legislação brasileira diz a respeito, né? Existe diferenciação na legislação, tá? Existe uma diferenciação quando se fala em doença ocupacional, doença profissional e doença do trabalho. A doença ocupacional vem primeiramente pela Lei Acidentária de 1919, molestia contrária exclusivamente pelo exercício do trabalho. Em 1967 foi instituída a doença do trabalho, né? Quais são as doenças que estão encaixadas, né? No doença, o que seria doença do trabalho? Que é a Lei 8.231 de 91. Então, o artigo 20, né, dessa lei considera assim: acidente de trabalho ou do trabalho, nos termos do artigo anterior, nas seguintes entidades mórbidas: doença profissional e doença do trabalho. O que é doença profissional, né? A doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O que seria isso? Sinônima, né? Ergopatia, tecnopatias, doenças profissionais típicas, fatores inerentes à atividade laboral. A doença profissional é bem parecida com a doença do trabalho, mas ela está relacionada com aquilo que você executa de fato.
né? Entendeu? É aquilo que você, onde você está sentado lá, se você é uma costureira, você está tendo problemas de coluna, é por conta da sua condição ali que você está sentada, né? E essa doença veio porque você, né, é um profissional que é uma costureira. Se você fosse uma pessoa que trabalha na área de sondagem, por exemplo, você estaria, por exemplo, se eu tivesse um problema de cegueira, né, num dos olhos, por conta da sondagem, a sondagem fez com que meu olho queimasse, né, por não ter proteção nos olhos. E aí é uma doença profissional, porque está realmente ligada à minha ação, né, de usar o equipamento ali, que eu sou ferragista, né? Então eu trabalho sondando. Então o meu serviço me propõe que eu queime por conta de não ter proteção nos olhos. Então está diretamente ligado à minha situação profissional, porque está ligado lá a minha carteira lá de trabalho, motorista. Motorista, por exemplo, tem muitos problemas com problemas de rins, problema de pressão alta, problema de estresse, porque a situação motorista requer, né, ficar sentada numa cadeira motorizada, que eu tenho ruído, eu tenho vibração, eu tenho calor, eu tenho pessoas me xingando o tempo todo. Então, assim, é um momento ali que a minha situação profissional está relacionado à doença. Então, eu estou a doença, né, a profissão me deu essa doença, né, ou aquilo que eu exerço me dá aquela doença. Então, dentro do que eu exerço de atividade. Agora, doenças do trabalho, assim entendidas e adquiridas ou desencadeadas em funções e em condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente constante da relação mencionada no inciso 1, que é sinônima, né? Mesopatias, doenças profissionais atípicas, causadas pelas circunstâncias na qual eu estou no trabalho. Por exemplo, eu trabalho, né? Eu sou vaqueiro, por exemplo. Eu sou vaqueiro e aí eu tiro leite todo dia, né? Tiro leite. E aí, o que eu posso adquirir é ler e dor nas mãos, porque eu fico puxando, né? As tempo, né? O tempo todo. E fico agachado, sentado, né? E posso ter problema de coluna. Mas eu tive um problema nas pernas, né? Eu tive um problema nas pernas, porque aonde eu caminho para chegar no curral, por exemplo, aonde eu caminho, né? Eu caminho 2, 3 quilômetros e aí eu me adquiri alguma doença nas pernas por conta do caminho onde eu percorria. Então, não é por eu puxar as tetas da vaca, muitas vacas. Foi porque o caminho que eu percorria até chegar no curral me deu problema nas pernas, de tanto eu caminhar, andar muito. Entendeu, gente? A diferença do que é uma doença profissional e uma doença do trabalho? Todo mundo entendeu a diferença? Entendi. A doença do trabalho
é adquirida pela circunstância naquele local, porque aquela empresa tem alguns obstáculos, aquela empresa tem algumas condições adversas àquilo que eu faço, relacionada com o que eu realmente faço, né? E o anexo na legislação, né, da Lei 8.231/91, também tem os anexos, né, falando sobre os agentes patogênicos, causadores de doenças profissionais ou do trabalho, né, que são os dois anexos, o anexo 2, a lista, né, lista A, B e C, que fala sobre os agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional relacionados com a etiologia de doenças profissionais e de outras relacionadas com o trabalho. A lista B são doenças relacionadas com o trabalho que podem, né, ser levadas em consideração se caso a empresa for na justiça, né, ela consegue provar que aquela doença listada na lista B está relacionada ao trabalho, então por si só ele está considerado a doença relacionada ao trabalho. Lista C, né, intervalos do CID-D, em que se reconhece, né, nexo técnico epidemiológico na forma do artigo do inciso 3 do artigo 337 entre as entidades mórbidas e as classes de KENAI indicadas, né, que eu tenho que ter a função, né, a sua função e a sua atividade, né, relacionada com aquela doença do trabalho que é citada na lei, né? Então, se eu sou enfermeira, por exemplo, quais são as doenças que estão relacionadas à minha atividade, né? Doenças que estão relacionadas na área biológica, né? Porque eu tenho contato, né, com pessoas doentes, eu tenho contato com vírus, eu tenho contato com bactérias, com muita frequência, né? Então, eu tenho, né, o meu nexo causal muito forte relacionado a doenças de fato epidemiológicas muito altas. Se eu trabalhasse, por exemplo, na roça, né? Se eu trabalhasse na roça, no campo, eu teria outras doenças, como malária, eu teria doenças como relacionadas a animais peçonhentos, eu teria doenças relacionadas a aqueles carrapatos, né, doenças de carrapato, doenças com relação à umidade, né, também, né, doenças de bicho de pé, doenças epidemiológicas com relação à malária. Então, enfim, são condições que o meu trabalho, né, define em lei, né, sobre o que eu exerço, né. Ainda no artigo 20 da Lei 8.231 de 91, não são consideradas doenças do trabalho. As doenças degenerativas, que é aquelas doenças que você tem um gene, né, e são específicas, né, que ela não é adquirida pelo trabalho, é você que tem uma patologia já pelo seu gene, você tem um gene na sua formação e aí você adquire essa doença ao longo do tempo. Inerentes ao grupo etário, né, que é a doença do grupo de pessoas com maiores de 60 anos, são pessoas que já adquirem, né, doenças pela idade, né, a que não produzem incapacidade laborativa e doenças endêmicas, né. Doenças endêmicas adquiridas por segurado habitante, né, de região em que elas se desenvolvam, salvo comprovação
de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, assim, endêmicas é quando você mora numa região e aquela região propicia um tipo de doença. Não é pelo trabalho, mas sim pela onde você vive, né? É onde você mora. E são condições mesmo, naturais mesmo. E aí você adquire, né? Pode ser endêmicas, deve ver que é tudo mesmo, endêmico. Mas eu não tô me lembrando, não. Mas se eu lembrar aqui, eu falo pra vocês, tá? Aqui. Risco de febre amarela, né? Alguns estados, como esses que estão em vermelho, por exemplo, área endêmica, né? Área de risco, vacinação aos 6 meses. Quando a pessoa, esses aqui, amarelo, em vermelho, né? Está mais relacionados, né? São lugares em que a febre amarela tem alto risco, né? Aqui, área de transmissão em laranja, né? Área de transmissão de risco também, vacinação aos 9 meses. Quando você são aqui perto de Rio de Janeiro, um pouco da Bahia, né? Alguns aqui do Nordeste, né? Área não dá para ler direito, indene, né? Que não precisa se vacinar, são as áreas em azul, né? Que não tem risco, né, de contaminação por febre amarela. Porém, né, por exemplo, no Amapá, né? No Amapá há muitos casos de febre amarela, mas se eu trabalhar no campo, por exemplo, trabalhar fazendo pesquisas, como é o caso que eu já tive meu pai, né, que trabalhou muitos anos no Pará e no Amapá, né, já no campo está diretamente ligado, né, a uma relação aí com os animais, né, portadores aí desse tipo de vírus, né, que a febre amarela é um tipo de vírus aí que está nos pernilongos. E aí ele adquiriu febre amarela, adquiriu malária, isso na década de 90, que tinha muito, né, índices desses tipos de epidemiologia. Aí o que aconteceu? Está relacionado ao trabalho que ele executa na mata, né? Porque ele está diretamente ligado. Agora, se ele trabalhasse na cidade, né, na cidade, e aí ele adquirisse essa doença, não era pelo trabalho, e sim pela questão da região. Então isso varia muito aí, porque é a exposição, né? Outra questão também é o vírus Covid. É o Covid aí, que é o Covid. Eu peguei Covid, né? Eu trabalho no escritório pequeno, não está trabalhando no hospital. Eu peguei Covid, é uma questão da pandemia. Mas o meu esposo trabalha no hospital. Então, isso foi uma doença funcional. Entendeu? Então, é uma questão difícil de entender, mas são condições, né, que vai levar a pessoa a ser doença ou não ocupacional, né? Porque eu pegar Covid, eu posso pegar no supermercado, eu posso pegar nas pessoas aqui perto de casa, eu posso pegar dos meus pais, eu posso pegar da minha família, inclusive eu peguei do meu esposo, mas o meu esposo possivelmente pegou no hospital. Então ele tá mais em contato com o vírus, porque ele entra na UTI, ele sai da UTI, ele pode também pegar outras doenças dentro do hospital, da clínica, e pessoas que fazem check-up têm mais probabilidade de pegar Covid no hospital do que fora, porque é onde as pessoas estão contaminadas vão, né? Então essa é a relação aí de nexo causal que tem, né, em pessoas que estão envolvidas diretamente aí na causa
do que pelo efeito, né? Doenças das vias aéreas, né? São exemplos, né? São as pneumocomioses, né? Causadas por poeiras sílicas, que é a poeira sílica, a silicose, e do asbesto, que é o asbestose, né? Que são poeira, né? Um tipo de produto químico, poeira química, né? Que entra, né, nos alvéolos e provoca endurecimento dos brônquios, além de asma ocupacional. Substâncias agressivas inaladas no ambiente de trabalho se depositam nos pulmões, provocando falta de ar, tosse, chiadeira no peito, espirros e lacrimejamento, que é um tipo de doença, né? Aqui, ó, a sílica e asbesto, carvão mineral, né, são consequências aí de empresas, né, que trabalham com silicose, que é o quartzo, asbestose, amianto, né? A asbestose tem no amianto e no quarteto silicose. Pneumocomiose nos minérios de carvão, né, que é o mineral. Então são essas condições, né, de trabalho que está relacionadas à exploração, né, desses componentes, está relacionado, né, a doenças respiratórias, né? Depois de inaladas, as fibras de amianto fixam-se profundamente nos pulmões, causando cicatrizes. A inalação do amianto, por exemplo, pode também produzir o espessamento dos dois folhetos da membrana que reveste os pulmões, a pleura. Isso aqui são um exemplo, né, de doenças ocupacionais relacionadas diretamente. Doença tem duas condições, né? Se eu trabalhar diretamente, né, fazendo o movimento, né, do mineral ali, por exemplo, e não estiver com os EPIs adequados, né, que são as máscaras de respiração, que fazem esse controle da respiração, se eu não tiver, o que vai acontecer? Eu trabalhando diretamente na exploração, como motorista, como diretamente lá na explosão, né, desses tipos de minérios, eu trabalhando diretamente vai ser profissional, a doença profissional. Se eu trabalhar, né, indiretamente, por exemplo, se eu trabalhar na administração desse tipo de empresa e eu pegar uma doença dessa, não é doença profissional, é doença do trabalho, entendeu? Porque eu não estou trabalhando diretamente, e sim indiretamente na área administrativa, mas eu respirava, né, sem ter o cuidado, e eu respirava poeira, né, quando eu ia no banheiro, quando eu ia fazer atendimento, né, para os motoristas ou para os pessoal que faz o movimento, né, do mineral, né, que o que acontece nas explorações é que eles pegam o mineral, levam para a produção faz, né, a diferenciação ali, porque quando você pega o mineral bruto na natureza, ele não é 100%, ele está misturado com outros tipos de minerais, né? Ele está misturado com terra, misturado com muitos tipos aí vai da composição ali geológica daquela região. Então você vai pegar, né, aquele montante ali e vai separar eles. Então essa separação chama-se produção, a produção que vai separar. Quando a gente vai na ai gente, deixa eu lembrar aqui.
aquilo que vazou, né, que na mineração da Vale, né? Ai, meu Deus. Não deixou. O pessoal me ajuda a lembrar aí. Quando por exemplo, a Vale, né, teve um acidente, né, deixa eu lembrar o nome aqui. Ai, meu Deus. As barragens, né? As barragens de minério são o que são, né, pessoal? Aquilo ali é de jeito, né? Aquilo ali é quando eles não têm aonde colocar, né? A produção sai água também, porque a água é uma separação, né, do minério. E aí o que não é viável, né, é descartado. E aí faz uma barragem para comportar aqueles dejeitos, né, que é misturado água, ferro, e aí são composições que não são, né, são descartadas pela produção. Quer dizer, a produção pega, né, o minério, faz uma seleção, né, e o que é bom eles guardam, né, para vender, né, em toneladas, e o que não é bom é de jeito da produção, eles guardam lá como barragem, né? Eles falam que é barragem, de jeito, rejeito, né, da produção. Então, também é uma situação de difícil, né? Porque agora no momento a gente está frequentando aí, vendo, né, muitas situações de risco com relação a desmoronamentos, né, que são situações complicadas, né? A perda e também, né, quando a barragem naquele momento na Vale se rompeu, aquelas doenças, né, ou aqueles acidentes é do trabalho, né? Não é profissional, né? Ninguém fica ali trabalhando na barragem, né? Então você não tem, né, uma atividade ali relacionada à barragem, né? Aquele ali foi um acidente, então foi um acidente do trabalho, não foi um acidente profissional, tá? Perda auditiva relacionada ao trabalho, par. Também diminuição gradual ou audição, né, da audição decorrente da exposição contínua a níveis elevados de ruídos. Além da perda auditiva, outras alterações importantes podem prejudicar a qualidade de vida do trabalhador. A perda auditiva típica observada para as pessoas que possuem uma longa história de exposição a ruído no trabalho é caracterizada pela perda de audição na faixa em 3.000 e 6.000 Hz. Na fase precoce da exposição, uma perda auditiva temporária é observada ao fim de um período de trabalho, mas desaparece após várias horas. A exposição contínua ao ruído resultará uma perda auditiva permanente, que será de natureza progressiva e se tornará notável subjetivamente ao trabalhador no decorrer do tempo. Então, quando você tem uma perda, você pode ter uma perda temporária, né? Quando você tem aí um tempo pequeno que você está exposto ao risco, que é o ruído, e depois você pode ter uma perda progressiva maior, que é de natureza mais permanente, né? Quando você está exposto a um tempo aí acima de 6 meses. Até 6 meses é observado que você precisa fazer uma audiometria se caso a empresa tiver uma exposição acima do limite tolerável. Quando a empresa não tem, é questionável. Agora, quando a empresa tem um limite de exposição acima do normal, acima de 85 decibéis, por 8 horas de trabalho, você precisa
fazer uma audiometria nesses trabalhadores depois de 6 meses, que aí você, até 6 meses, você consegue, se caso tenha uma perda auditiva, você consegue controlar, né? Se caso tenha essa perda temporária na audição dos trabalhadores, você consegue aí uma medida aí mais uma medida, né, de observação, e você consegue aí melhorar, né, a situação dos trabalhadores depois de 6 meses, se caso acontecer perdas, né. Aqui mostra, né, o som sendo enviado pela orelha. Nós temos aí um órgão, né, que é bigorne, estrigão, martelo, né? E aqui, muito ruim essa canais, né, sensoriais, né, que observam os sons, né, e que mandam para o cérebro. Então, você tem um sistema, né, que ele pode ter problemas, e aí você tem perdas aí ao longo do tempo, se caso não tiver aí um programa, né, de gestão. Intoxicações exogênias, que são usados por agrotóxicos, pesticidas, defensores agrícolas, que provocam danos à saúde e ao meio ambiente. Chumbo, né, que é também exposição a um composto químico, né, extremamente pesado, que chama saturnismo, que é a exposição contínua a chumbo presente em fundições e refinarias, provocada ao longo prazo um tipo de intoxicação que varia, né, de intensidade de acordo com as condições de ambiente, de umidade, ventilação, tempo de exposição e fatores individuais, que podem ser a idade da pessoa e a condição dela de vida, né, ou condição física dela. Eu tenho problemas aqui de dente, né, escurecimento de dente, problemas nas mãos, né, problema na pele, problema também nos alimentos, né, porque eu consumo de chumbo, né, e agrotóxicos. Esses aqui são de agrotóxicos e esse aqui é de chumbo, que eu tomo, né, eu bebo chumbo e aí dá problema nos dentes, no corpo, né, nos ossos, intoxicação também, e dá problema até de cabeça, você começa a dar tontura, né. Mercúrio também é outro, você também pode inalar, absorver, né, na pele, que chama hidrargirismo, que é o contato com substâncias, se dá por meio da inalação, absorção cutânea, né, pela pele, ou via oral da substância. Ocorre por trabalhadores que lidam com a extração do mineral ou a fabricação de tintas. Solventes orgânicos, benzenismo, né? Benzenismo, isso aqui também, benzeno, também está também relacionado, né, ao álcool, né, e a gasolina, que tem benzeno também nos postos de gasolina. Então, também é tóxico. Por serem tóxicos e agressivos, podem contaminar trabalhadores de refinaria, de petróleo, indústria de transformação, né? De transformação, que é indústrias relacionadas também ao gás, né, orgânico, que também contém benzeno e outras substâncias também. Porque tem uma máscara, né, de carvão ativo que faz nesse controle do benzeno. O certo seria esse pessoal que trabalha com um posto de gasolina já usarem, né, máscara com carvão ativado. Quem é o carvão ativado vai fazer um controle aí de solventes orgânicos, né, que tem benzeno, tem outros
alcalinos, né, que são substâncias aí tóxicas. LER e dor. Conjunto de doenças que atingem principalmente os músculos, tendões e nervos. O problema é decorrente do trabalho com movimentos repetitivos, esforço excessivo, má postura, estresse, entre outros. Porque é um problema no nervo, né? O LER é um problema no nervo, é um nervo mediano local de compressão e dor. Né? Dermatoses ocupacionais são doenças, né, na pele que tipo meio que uma alergia ou uma excreção aí que a pele solta, né, os fragmentos aí que alteram as condições normais, né? São alterações da pele da mucosa causadoras mantidas ou agravadas direta ou indiretamente por determinadas atividades profissionais. São provocados por agentes químicos. Esses agentes químicos, por exemplo, pode ser tinta, pode ser solventes como thinner, por exemplo, que eu, por exemplo, já usei esses dias para trás e fez uma queimadura de primeiro grau, porque o thinner queima, né? E aí me deu uma queimadura de primeiro grau na pele e podem ocasionar irritações ou até mesmo alergia. E queimaduras também. Queimaduras, alergia, irritação, que indústria de corantes, cimenteiras, indústrias que processam aços inoxidáveis e outras ligas metálicas. Alergia provocada pelo uso de luvas látex, que é aquelas luvas de cirurgia. Isso aqui são causadas, né, por produtos químicos, por situações, né, relacionadas à lavoura, queimaduras, aqui parecendo queimaduras nos pés, nas mãos, queimaduras, né, alergia, isso tudo que dermatoides, né, e relacionadas ao trabalho ou na profissão, né. Até aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Não, professora, por enquanto não. E o risco, né? O que são riscos, né? Riscos podem ser definidos com a variação relativa dos resultados reais em relação aos resultados esperados, né? Porque isso aqui, Phillips e Bernstein, em 96 e 98, eles falam sobre riscos na área, né? Na área de administração, né? Mas o que a gente tem, né, como observação são os riscos, né? Aquilo que a gente pode estar observando, né, no meio de trabalho, para que a gente possa ter uma saúde melhor, né, ter uma condição melhor de trabalho, saúde, segurança, né. E os riscos que a gente pode controlar através de EPIs e EPCs podem ser o risco contínuo, ruído de impacto, calor, radiação ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas, que são condições sob pressão, radiação não ionizante, micro-ondas, laser, ultravioletas, vibrações, ruído e umidade. São todas condições no espaço laboral que a gente pode combater através de EPIs ou EPCs. Também produtos químicos, né? Na área química, a gente pode ter a poeira, né? Que são aquelas poeiras que a gente viu, que são poeiras que podem dar problemas e também podem dar cânceres, né? Também neblinas, né? É a condensação que ocorre junto à superfície, névoas, quando há condensação de vapor, porém associado com a poeira, fumaça e outros poluentes que podem agravar o pulmão, isso a longo prazo, né? Fumos metálicos, né? Que é decorrente ali de sondagem, por exemplo, fundição de metais, vapores também de produtos
que evapora, né? Produtos químicos que evaporam, como o benzeno. O benzeno é um produto que evapora e está relacionado com câncer, está relacionado com alergias também, né? Que são produtos, né, relacionados a coisas relacionadas à extração de petróleo. Produtos químicos em geral. Biológicos. Professora, o seu áudio está falhando. Ah, sei. Será que é minha internet? Melhorou? Sim. Biológicos, né? São condições, né, de risco também relacionados a lugares, né, que a gente, geralmente, quem tem risco biológico é quem trabalha diretamente, né, com a área de saúde. Pode ser na área de clínicas, na área de hospitais, na área de enfim, né, laboratórios, né, que são relacionados a vírus, bactérias, parasitas, realmente associados ao trabalho como hospitais, laboratórios e na agricultura e pecuária, né, quem trabalha com animais, abatedouro também de animais, né, e também na criação de animais, certo? Eu também criar animais também, eu posso estar tendo condições aí de procriação de parasitas, bactérias, né, vírus com frequência. Ergonômicos e psicossociais, né? Problemas ergonômicos é o que a nossa amiga, colega falou, né? Que foi um problema, né, profissional, que ela sentava na cadeira, né, e tinha esforço, né, de ficar muito tempo sentada. E essa situação levou a ter problema de coluna. No decorrer da organização e gestão do trabalho, como exemplo, a utilização de equipamentos, máquinas, mobiliários inadequados, né, levando a postura e a condição incorreta. Locais inadequados, com má postura, condições de iluminação, ventilação e de conforto para os trabalhadores, trabalho em turnos noturnos, né, monotonia, ritmo de trabalho excessivo, exigências de produtividade, relação de trabalho onde autoritárias, falhas no treinamento e supervisores de trabalho. Então, são condições, né, psicossociais e ergonômicas que levaram a eu ter esse tipo de acidente, esse tipo de problemas, né? Há mecânicos e de acidentes, né? Está ligado à proteção das máquinas, né? Arranjos físicos, ordem e limpeza no ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidente do trabalho, né? Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto acima do limite de tolerância permitido por lei aos riscos ambientais, que foram aqueles citados, em proteção compatível, né, com os agentes envolvidos. Nessa proteção pode ser dessa forma, né, equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual. Existem também medidas administrativas e organizacionais capazes de reduzir os riscos. As principais vias de absorção dos agentes nocivos são de peles e pulmões, né? Então, as doenças relacionadas ao trabalho. Alguém está falando alguma coisa aqui que eu não tô vendo. Por conta do. Alguém está falando. O Thiago saiu, né? O Thiago saiu. A Caroline saiu, né? Estou em condições de. Ixi. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, professora, mas eu não tenho. Tá falhando. Eu acho que pode ser a minha. Que eu não tô te ouvindo, fica cortando os pedaços. Ixi, será que. E agora, hein?
Eu vou ficando aqui. Se ela falhar de vez, aí a pessoa sair por causa disso, mas eu vou ficando aqui. Ela tá gravada e conforme for você não reprisa aquilo que você ficou em dúvida, não entendeu? Ok. Então a doença, né? A natureza pode ser também individual e coletiva, né? O dano ou a doença pode ser individual ou coletiva, né? A abordagem de instrumentos pode ser clínica, complementar, laboratoriais, tóxicos, provas funcionais, né? Através de indivíduo, através de exames, né? Exames laboratoriais e provas funcionais, clínica. Pode ser pela história que eu falo, né? Que eu conto, história clínica, anamnese ocupacional, quer dizer, é a situação clínica da pessoa ou através de exames laboratoriais que eu consigo comprovar o dano dano ou doença. E pode ser também coletivo, né? Estudos epidemiológicos, né? Também estudos, né? Estudos descritivos de morbilidades e mortalidades, estudos estudos analíticos, tipo caso controle de corte, prospectivos e retrospectivos, né? E também isso é relacionado a danos e doença e também fatores ou condições de risco, né? Pode ser individual ou coletivo. Então, abordagem de instrumentos, né? Estudos no posto ou da estação de trabalho por meio da análise ergonômica da atividade, avaliação ambiental qualitativa e quantitativa de acordo com as ferramentas de higiene do trabalho. E coletivo, isso aqui é individual, quando eu observo, né, uma pessoa, né? Quando é coletivo, quando eu estudo o posto ou estação de trabalho por meio da análise ergonômica da atividade de forma coletiva, a avaliação ambiental qualitativa e quantitativa, elaboração do mapa de risco da atividade e também inquéritos coletivos. São condições para mim analisar, né, fatores de risco e também doenças coletivas e individuais. E aqui só falando, né, o que é controle das causas, né, e controle dos danos. Determinantes socioambientais, né? Quando eu tenho uma determinação ambiental, eu tenho um tipo de necessidade, né? Eu tenho um risco e eu tenho uma exposição. A exposição é que são grupos de riscos, né? Ou as pessoas estão expostas àquele tipo de risco, né? Com relação aos índices de exposição, pode ter suspeitos. Depois, né? Isso aqui é uma situação, né? Onde eu estou, né, gerando, por exemplo, determinantes sociais, né? Eu tenho necessidades que vai gerar um risco, que vai gerar uma exposição, que vai gerar, né, grupos, né, de risco, ou pessoas expostas, que vai gerar o indício de exposição, que são pessoas suspeitas, né, de terem um dano. Depois, eu tenho indícios de dano, né, quer dizer, já teve o problema, né, foi identificado o risco e identificado o dano, né. E eu tenho os assintomáticos, aquelas pessoas que têm o problema, mas não têm a queixa do problema. E eu tenho aqui pessoas com problemas, né? Danos que podem ser os casos, né? Ou a pessoa cura, né? A pessoa ela sai curada, ela não tem problema. Ou a pessoa tem sequela, ou a pessoa pode ter morrido, né? Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? A Covid-19, né? Primeiro, eu tenho as questões socioambientais, né? Nós estamos numa pandemia, então nós temos aí algumas necessidades, né? Que eu trabalho no hospital, por exemplo. Então, a minha necessidade é trabalhar. Eu estou exposta ao risco. A exposição. Do risco existe a exposição. Então, eu tenho um grupo aqui de risco, ou eu estou com um grupo de risco, ou são pessoas expostas, né? Então, eu tenho exposição.
Indícios de exposição. Então eu fui lá, qual que é os meus indícios de exposição? Eu trabalhar na UTI, por exemplo. A UTI que atende casos de Covid-19. São pessoas o quê? Que estão com o vírus, né? Aí eu acabo tendo problemas, eu acabo contraindo a doença. Ou eu posso estar assintomática, não ter nada e continuar trabalhando normal, ou eu posso ter dano. Os casos de dano, ou eu me curo, ou eu vou ter sequelas e ter afastamento e posso até, no caso de doença ocupacional, eu posso até me aposentar pelo INSS. Isso tá tendo casos assim, tá, pessoal? Que Covid-19 deu trombose, pode ter dado no encurtamento dos membros, né? Que eu tive pessoas que teve sequelas, né? Que teve um encurtamento do membro da face e ele deu uma AVC, tipo meio que uma AVC, uma paralisia facial. A pessoa se aposentou pelo INSS. Aí essa aposentadoria, ela vai ser de acordo com as perícias, né? Vai tendo perícia até a pessoa estar apta a trabalhar novamente. Ou a pessoa pode ter morrido, entendeu? Então essas são aí o controle e o controle de risco, o controle de casos, o controle dos riscos e o controle dos danos. A intervenção social organizada, né? Ações de ação organizada. Tem promoção da saúde, a promoção da saúde, né? O screening, mapeamento da saúde, diagnóstico e tratamentos precoces, limitação do dano, reabilitação, né? Então, quando a gente tem aí a pré-patogênese, fase clínica e as sequelas, né? São condições as pré-patogêneses, né? A inespecífica são condições gerais do indivíduo ou do ambiente que predispõe a uma ou várias doenças. Específica, a presença de uma constelação de fatores, causas ou instantes dados, né? Favorece o aparecimento de uma doença, né, dada doença, né? Então eu tenho inespecífica quando eu tenho condições indeterminantes e quando eu tenho condições determinantes numa situação né, uma situação anterior a uma doença. A fase clínica é uma fase de avaliação clínica, né? Quando é precoce e quando é avançada. Quando é precoce é quando é uma da situação que anterior resultou em uma doença, cujos primeiros sinais, sintomas se tornaram específicas, né, ou alarmantes, por exemplo. Precoce é quando eu tenho início, né, início de trombose, quando eu vou lá, né, e faço, né, uma avaliação do sangue e vejo que eu estou com problema de trombose, por exemplo, problemas de coração, problemas pré-analíticas, como, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu constatei que eu sou pré-diabética. Eu não tenho diabética, mas eu tenho já uma predisposição a ser diabética. Então, eu estou precocemente já tomando minhas providências, certo? Quando ela está avançada, é quando ela, por exemplo, pode ser uma doença, segue a sua evolução própria, terminando com a morte, com a cura completa ou deixando sequelas, né? Avançadas é quando, por exemplo, Covid-19, né? Você já está com problema de falta de ar, né? Então, a falta de ar já é uma doença que já se alastrou demais. Você não cuidou anteriormente nos primeiros sintomas da doença, você não tomou remédio, você não se tomou os primeiros cuidados, né? Você não foi no pronto-socorro, já não teve
uma primeira condição. Então você já avançou na doença, de certa forma que você vai ter sequelas. Aí as sequelas, que é quando a fase está avançada, as sequelas ou consequências da doença podem ser reparadas com maior ou menor eficiência, permitindo a reabilitação do indivíduo, né? Quando você tem aí já um estado grave da doença, quando você, por exemplo, as doenças avançadas, na maioria dos casos, com relação ao trabalho, é muito mais complicado, porque no trabalho, geralmente 90% dos casos é já visto precocemente, né? Isso, na verdade, deveria ser que na fase específica, né? Quando você está na observação ainda dos riscos, e aí antes de tornar a doença, os primeiros sintomas você já toma as providências, procura um médico, procura usar os EPIs, né? E aí você não usando os EPIs, você acaba estando aqui na fase precoce, que é os primeiros sintomas, né? Como por exemplo, vamos supor, né? Você está trabalhando na lavoura, aí você tem aí uma doença de Chagas, por exemplo, né? Então, doença de Chagas você pode adquirir, né, através de um animal que chama deixa eu lembrar o nome aqui, doença de Chagas. Deixa eu lembrar o nome aqui é tipo um besouro, né? Doença de Chagas. É pelo inseto, né? A transmissão é por um protozoário, né? E o barbeiro, né, é um inseto que é o transmissor, que é o animal, né, que tem o protozoário dessa doença. E aí, quando você faz as avaliações, né, você já tem aqui precocemente uma avaliação de doença de Chagas, né? E aí você vai tomar os devidos cuidados, não pode... quando você detecta a doença de Chagas, o seu coração já é comprometido, né? Sua situação de esforço físico já não é mais a mesma. Então, você não pode, né? Você não pode ter muito esforço. Então, você acaba tendo uma prevenção secundária. Prevenção primária é quando você tem as primeiras instruções, né, específicas e inespecíficas naquilo de risco, né? O risco de você trabalhar, você pode ter isso, e você toma todos os cuidados para você não ter a doença, né, ou o acidente. Quando você está numa fase clínica, você já tem, né, uma avaliação, né, da doença ou dos primeiros sintomas, e aí você já toma as precauções com uma prevenção secundária. E a prevenção terciária é das sequelas, né, daquilo que já aconteceu, um AVC, né, uma parada cardiovascular, cardiorrespiratória, ou uma queimadura, né, já aconteceu, né. Então já é um fato reverso, né. Então, a consequência aqui, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória, de uma pessoa que está, por exemplo, que ela caiu, por exemplo, ela estava fazendo uma manutenção no fio elétrico e ela tomou choque por não estar com os EPIs, né? Ela tomou um choque e caiu, cardiorrespiratório. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. Por um bom tempo, ela voltou a respirar. Mas esse momento em que ela ficou sem respirar, teve sequelas, né? Sequelas às vezes nos movimentos, pode ter sequela nos membros, né? De não movimentar os membros, não sei. Então são sequelas aí de prevenção terciária, né? Quando você já, depois que acabou, né,
a doença ou, né, aos sintomas, você vai o quê? Vai fazer, né, vai ter, né, uma gestão aí de segurança, uma gestão aí de saúde para reverter alguns quadros. Com o Covid também tem alguns problemas algumas coisas que ainda não tem ainda estudos, né? Por exemplo, a falta de memória, que algumas pessoas estão tendo, né? Em alguns casos, falta de memória, falta de visão, algumas perdem visão, algumas perdem membro, paralisia, né? De um corpo, trombose, não se sabe ainda essas sequelas ainda e essas observações, né? Que ainda vão ter ainda condições de estudos para reverter alguns quadros. Não se tem totalmente, né, essa reversão aí de todos os quadros aí, de quando se tem, né, uma prevenção terciária. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei?